Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Com muita alegria que hoje estamos aqui gravando mais um vídeo do nosso canal, dando continuidade à reflexão que estamos fazendo nessa Semana Santa, nossa série. Ontem meditamos sobre o castigo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por cada um de nós, a flagelação. E hoje, dando continuidade na história, após ele ser condenado, após ele ser flagelado, vamos meditar um pouco sobre o caminho que ele fez, carregando sua cruz para o Monte Calvário, foi onde ele entregou sua vida por cada um de nós. E desde já agradeço a você que está nos assistindo, com muita alegria. Sofremos muito, tivemos muita dificuldade para conseguir fazer essa série, para conseguir levar esse conteúdo até você, mas acredito que Deus está ao nosso lado e que isso tudo é vontade dele, que possamos desse vídeo meditar e crescer mais na nossa espiritualidade. Amém? Usando as palavras de Ana Catarina Emich, como já falamos, Jesus é condenado à morte de cruz, e para isso eles fazem, a história conta, que ele carregue sua própria cruz até o Monte Calvário, onde ele iria entregar sua vida por nós. E a palavra diz assim: quando jogaram a cruz no chão aos pés de Jesus, ele se ajoelhou junto à mesma e, abraçando-a, beijou-a 3 vezes. Dirigiu ao Pai Celestial em voz baixa uma oração comovente de ação de graças pela redenção do gênero humano, a qual ia realizar. Vi anjos ajudando-o invisivelmente, pois sozinho não teria conseguido suspendê-lo. Ajoelhava-se curvado sob o pesado fardo. Fizeram-no levar então aos arrancos e caiu-lhe, assim, sobre o ombro todo o peso da cruz, que nós devemos também carregar para segui-lo, segundo as suas santas palavras, que são a verdade eterna. Então começou a marcha triunfal do Rei dos Reis, tão ignominiosa na terra, mas tão gloriosa no céu. Jesus, carregando ao ombro os madeiros da cruz, ligados num feixe, lembrava-se vivamente Isaac, levando a lenha para sua própria imolação. Bom, irmãos, nesse primeiro ponto da nossa meditação, nessa primeira parte, queremos meditar sobre o carregar a própria cruz. O caminho do Calvário é um caminho muito grande. Existem vários acontecimentos. Jesus cai 3 vezes, ele encontra sua mãe, ele encontra Verônica. Mas escolhemos algumas partes somente para nós meditar, e a primeira seria essa: o carregar a nossa cruz. Uma parte interessante que eu achei dessa meditação é que ela diz: vi anjos ajudando-o invisivelmente, pois sozinho não teria conseguido suspendê-la. Ajoelhava-se curvado sob o pesado fardo. Então, irmão, para nós refletirmos essa palavra, a importância da força espiritual, a importância da força celestial. Jesus, antes de carregar a sua própria cruz, ele beijou a sua própria cruz. O que isso significa? Ele amou sua própria cruz. Ele não a rejeitou. E ele fez uma oração pedindo força ao Pai Celestial, entregando esse sacrifício, para que não seja vão, para que não seja somente a tortura, somente a dor, mas para que tenha algum sentido. Ele entregou pelo que ele entregou? Ele entregou comovente, uma oração comovente de ação de graças pela redenção do gênero humano, a qual ele ia realizar. Então Jesus, antes de começar a carregar a sua própria cruz, ele entregou a Deus. Entregou a Deus pela redenção do gênero humano. Isso significa que é um sacrifício. E já voltando ao nosso tema dessa primeira parte, a importância da força celestial. Se o próprio Deus, se o próprio Jesus pediu ajuda dos anjos, pediu ajuda de Deus, porque ali ele estava como homem, por que nós não devemos pedir? Como nós sobreviveremos às tentações desse mundo? Como nós conseguimos alcançar o céu sem rezar, sem orar, sem adorar? Às vezes a gente acha que consegue, às vezes a gente acha que com nossas próprias forças a gente vai conseguir vencer as tentações,
Mas isso é a maior ilusão de todas, irmão. Pois o próprio Deus pediu. E ele conseguiu essa ajuda. Os anjos ajudavam, pois sozinho não teria conseguido. Se o nosso Senhor Jesus sozinho não teria conseguido, então como nós conseguiremos? Então, irmão, quebre esse orgulho que está dentro de você, de achar que sozinho você possa conseguir, que esse orgulho possa cair por terra agora e que a gente possa entender que nós precisamos de oração, precisamos primeiramente amar a nossa cruz para que assim a gente consiga carregá-la até o fim. Amém? Então, seguindo mais a história, queria meditar nesse segundo pouco, nesse segundo terço da nossa meditação. A gente quer conversar um pouco sobre Simão de Cirene, o homem que, por providência de Deus, se converteu. E esse é o segundo trecho da nossa meditação, a providência de Deus. Como já conhecemos a história, talvez você não conheça, Simão era um homem que estava passando, ele era da cidade de Cirene, e a um certo ponto da caminhada, os soldados perceberam que Jesus não ia conseguir mais carregar sua cruz até o Monte Calvário. Ele estava muito fraco, ele estava muito abatido. Então eles perceberam isso e viram que precisaria de um homem, de alguém, para ajudá-la, para ajudar Jesus a carregar sua própria cruz. Perdão. Mas eles não iriam sujar suas próprias mãos, então eles iriam escolher um homem e, por providência de Deus, Simão estava passando naquele momento. Por que eu digo que é providência de Deus? É por conta disso, por conta dessa obrigação que ele foi, que ele se converteu, irmão, que ele conseguiu a graça. Então vamos ler um pouco sobre o que Ana Catarina Amish nos diz. Os fariseus que conduziam o cortejo disseram aos soldados: não chegaremos lá com ele vivo. Deveis procurar um homem que lhe ajude a levar a cruz. Vinha justamente descendo pela rua do meio Simão de Cirene. Os soldados apoderaram-se dele e, levando-o para onde estava Jesus, mandaram-lhe que ajudasse o galileu a transportar a cruz. Simão resistiu e mostrou muita repugnância, mas obrigaram-o à força. Simão sentiu muito nojo e repugnância, vendo Jesus tão miserável e desfigurado, e com roupa tão suja e cheia de imundície. Mas Jesus, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Simão com um olhar tão desesperado que causava dó. Simão foi obrigado a ajudá-lo e a levantar-se. Simão era um homem robusto, de 40 anos. Os filhos chamavam-se Rufo e Alexandre, e juntaram-se mais tarde aos discípulos. Simão ainda não tinha seguido muito tempo Jesus, mas, carregando a cruz, já sentia profundamente comovido. Então, nessa parte, tem alguns pontos interessantes que queremos partilhar. Um deles é que os filhos, que se chamavam-se Rufo e Alexandre, mais tarde eles se tornariam discípulos, e se juntariam aos discípulos de Jesus. E a palavra não diz o que acontece com Simão logo após. Mas nesse tempo, os filhos dele ainda eram crianças, eram pequenos, jovens. E aqui fala que no futuro eles se tornariam discípulos. Ou seja, essa aqui é a prova concreta que o Simão de Cirene se converteu. Pois se seus filhos mais tarde, sem conhecer a Jesus, se ajuntaram aos discípulos, quer dizer que ele deu próprio testemunho. E esse é outro ponto importante também que a gente meditou na aula de ontem, na reflexão de ontem, o testemunho. Isso é algo muito interessante, não querendo tentar adentrar muito nesse assunto, porque pode se tornar um pouco bastante, mas qual a importância do testemunho? Isso não somente para mim, mas para gerações futuras. Amém? Outra parte importante, assim como nós, talvez isso tenha acontecido com você, o Simão, quando
viu Jesus, ele não queria ajudar Jesus, ele não queria carregar a cruz. E ele começou a carregar a cruz com muita raiva, com muito rancor, ódio. Ele estava, que raiva, eu estou ajudando um criminoso, sendo obrigado. E talvez você também foi assim, talvez Jesus chegou na sua vida de uma forma que você não esperava, e como a gente já falou, isso chama providência. Talvez quando Jesus chegou na sua vida você não entendeu, talvez ele tenha chegado na sua vida através da morte de alguém, através de uma dor, através de uma perca. Talvez você não tenha entendido, assim como foi na vida de Simão. Mas ao longo do caminho, ao olhar aquele rosto ensanguentado, abatido, cheio de lágrimas, onde não havia mais lugar-são, assim como nós partilhamos na flagelação, o corpo todo era uma só chaga. Simão se converteu. Ele se apaixonou por Jesus, através da própria cruz. Então, irmão, às vezes é na dificuldade, às vezes é carregando a nossa cruz, às vezes é servindo, às vezes é no trabalho árduo, que nós conseguimos se apaixonar pelo Senhor, que nós conseguimos se converter. E esse é um tema muito profundo, muito importante a gente pensar. Que seja você, que seja eu a ajudar Jesus. E como que a gente pode ajudar Jesus? Qual a finalidade? Por que Jesus morreu? Para a conversão dos seus filhos que estão afastados. E como que você pode ajudar? Essa é a cruz de Jesus. E como você pode ajudar ele a carregá-la? Ajudando na conversão, evangelizando, trazendo mais almas para o próprio Senhor. É assim que nós podemos ajudar, assim, o nosso Senhor, nosso Salvador, que deu a vida. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora a nossa reflexão. É muito importante nós meditarmos sobre isso. Que possamos, assim como Simão se me deu, ajudar Jesus a carregar a sua cruz e também deixarmos nos apaixonar pelo Senhor. Que não sejamos como Pilatos, assim como meditamos na meditação passada, se não me engano. Que ao estar de frente da verdade não conseguimos ver, que não sejamos assim. Que possamos estar com o nosso coração amolecido, aberto, para reconhecer a verdade onde quer que ela se apresente para nós. Amém? Desde já agradeço a você, que você possa ter uma boa Semana Santa, uma boa Sexta-feira Santa, com oração, com jejum, penitência, para que assim domingos possamos meditar junto a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe e até a próxima.